Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei em qual vai ser o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. Eu me chamo Tamires, eu vim falar um pouquinho sobre a minha história, sobre a minha experiência, né? Tenho 27 anos, sou casada, sou lésbica, tá? Então, pessoal, como eu falei, sou lésbica, me assumi aos meus 16 para 17 anos. Então, eu vou falar um pouco sobre como foi a minha infância, como foi minha adolescência. Eu sempre estudei em escola pública, tá? Inclusive, tem há pouco tempo que eu encerrei o ensino médio por conta de trabalho, por conta da minha vida corrida. Olá, tudo bem? Me chamo Leandra, tenho 19 anos e sou uma mulher trans. Para dar início à nossa conversa, relembrar um pouco da minha infância, principalmente na escola, sobre o tempo que eu passei e as coisas que eu já passei. A primeira coisa que eu lembro que na escola, onde eu passei no ensino fundamental 1, foi uma escola boa, né? Não tive nenhum problema quando eu era criança, principalmente com a minha sexualidade e tudo. Foram anos bons de aprendizado, anos maravilhosos. Os professores que passaram na minha vida no ensino fundamental foram maravilhosos. Levo comigo até hoje, quando encontro, abraço, cumprimento. E não tive nenhum problema com eles no decorrer do tempo. Foi um tempo bom, maravilhoso. E ainda eu era criança, então eu não imaginava como era a vida e o que eu ia ser, o meu descobrimento daqui pra frente. Então, da minha adolescência pra cá, eu não tive muito aprendizado, eu aprendi muito com a vida, apanhando, batalhando e eu mesma buscando conhecimento. Nunca tive conhecimento de uma escola dentro de outra coisa do tipo, né? Hoje eu acredito que em algumas escolas, hoje já se pauta esse tema. No meu ensino médio, eu estudei numa escola de EJA. Bom, na minha infância, eu lembro que a gente era pouco falado sobre sexualidade, principalmente no ambiente escolar. Eu acreditava que muita gente não sabia abordar esse tema como hoje em dia é um pouco abordado. Então, no ambiente escolar onde eu estudava, e principalmente no ambiente onde a gente brincava, tudo, não era abordado esse tema, não era falado. E quando tocava nesse assunto, era um assunto muito delicado de se falar. E muita gente não sabia abordar esse assunto sobre sexualidade, sobre gênero e etc. Então, na minha infância, eu lembro que teve alguns momentos que eu já passei, né, fora da escola, alguns constrangimentos que eu já passei, mas nem eu sabia também como lidar com essa situação, como dialogar. Então, na época, quando eu era criança, alguns momentos que eu já passei foram momentos ruins que eu poderia me defender hoje em dia na cabeça que eu tenho. Como eu disse, o conteúdo sobre a diversidade no ambiente escolar, eu fui aprender mais ou menos assim, e bem pouco foi quando eu tava lá pelo ensino médio, no segundo ano, terceiro ano. E quando foi abordado, não foi abordado de uma forma correta. Então, no decorrer desse tempo, eu nunca tive um tempo na escola para estudar sobre a diversidade, né? Sobre todos os meios do movimento LGBTQIA+. Então, eu tive que estudar por conta própria, eu tive que aprender por conta própria, porque no ambiente escolar não foi abordado esses temas sobre diversidade. Então, foi bem pouquinho mesmo. E discriminação entre os professores nunca sofri, graças a Deus, nos gestores, inspetores, tudo. Sempre foram maravilhosos comigo, sempre tive amizade com todos, e levo eles comigo até hoje. Como pudemos perceber na fala da Leandra e da Tamires, que elas não tinham e não tiveram nenhum tipo de orientação sexual na escola, nós devemos ater para um
detalhe, que a orientação sexual ela não é, né, e nem nunca foi, jamais o intuito de ampliar as perspectivas dos adolescentes com relação aos preconceitos de gênero, de doenças e afins, né? Porque a ideia de também não é desnaturalizar o senso comum, que vou provocar os alunos a conversar sobre orientação sexual, isso vai desnaturalizar o que eles realmente são. Não é essa a ideia. Que, na verdade, as escolas elas têm que abordar esse tema com relevância em promover a ideia de saúde. Então, a gente tem que levar em consideração que a sexualidade trabalhada na escola ela tem que ser a partir de um problema que já é enfrentado, que já vem de muito tempo, já existe. E a gente sabe que na BNCC existem os temas, né, que eles foram tirados, a nomenclatura, a orientação sexual, ela foi tirada na terceira versão e agora ela se chama diversidade e diferenças, né? Mesmo ela fazendo parte da BNCC, alguns professores sofrem com a discriminação em ministrar esse tipo de aula. E o tema em questão, ele acaba se tornando um tema transversal, ele se tornou um tema transversal, que a temática deles são os problemas fundamentais e urgentes da vida social, num deles, a orientação sexual. E dentro dos parâmetros curriculares nacionais que antigamente existiam, essa orientação, ela deve fazer parte em todos os ciclos da escolarização, e não somente, por exemplo, diante de uma disciplina. Então, é muito importante que as crianças, os alunos, eles tenham desde o começo da sua escolarização, e não apenas uma ou duas vezes na vida como uma disciplina. Então, a gente pode dizer que esses assuntos, mesmo que eles façam parte da BNCC e fizeram dos parâmetros curriculares nacionais que agora faz a BNCC, eles ainda não são abordados. E com relação à diversidade, ao tema diversidade que a Leandra menciona, a gente tem que perceber que desde os nossos primeiros anos de vida, existem as diferenças, são diferentes, nós somos diferentes uns dos outros, nas características, sejam elas físicas, de crenças, de valores, de comportamentos, e isso compõe uma sociedade, isso faz parte de uma sociedade. Então, essa pluralidade, né, de como existir, isso se chama diversidade. E apesar disso ser intrínseco, ser o ser humano, ela não é respeitada. A gente sabe que ela não é respeitada e a intolerância e o preconceito acontece todos os dias, né? Então, ele acaba se tornando um problema da nossa vida atual. Então, dessa forma, a gente acredita que abordar a diversidade e dialogar com os estudantes sobre o assunto é essencial e é para ontem. Então, às vezes o aluno ele acaba produzindo bullying, mas isso vem às vezes da casa dele, né? Até mesmo com professores, com gestores, com os colegas, e a gente sabe que isso reproduz o que eles escutam em casa. Nós temos uma sugestão, né? Nós demos sugestão que a gente tem que estar muito atento com os acontecimentos dentro do ambiente escolar e, sobretudo, incentivar, né, a autoestima dos alunos, explorar o assunto por meio de literatura, de filme, abordar essa temática dentro da proposta curricular, dentro do currículo da escola. Inserir essa sexualidade, essa diversidade dentro do conteúdo didático, dos livros, das apostilas, que a gente sabe que às vezes acaba ficando meio en passant. Tem lá, aparece, passa meio que despercebido, ou às vezes passa muito rápido, então a gente tem que atentar muito para isso.
Promover rodas de conversas, às vezes dinâmicas também, debate com diálogos e reuniões, até da coordenação com os pais, os professores, para tratar do tema. Trazer esse tema para os pais, principalmente, para a comunidade. O projeto político-pedagógico que deve ser mudado, deve ser construído, a gente sabe que deve ser construído pela sociedade, então que haja mudanças no projeto político-pedagógico. Dentro do ambiente escolar e dentro da sala de aula, por exemplo, criar alguns tipos de trabalhos semestrais que abordem o conteúdo, isso é muito importante. E garantir, né, que através das reuniões os professores cheguem a um consenso do que seja, do que pode ser trabalhado em sala de aula, do que pode ser dividido, do que pode ser aplicado como tema. Então, acreditamos que esse seja o caminho para que nós possamos ter um adulto que respeite a diversidade, que aprenda sobre orientação sexual da maneira correta. Então, acreditamos que seja isso. Então, no meu ensino médio, eu estudei numa escola de EJA, terminei no EJA por conta do meu trabalho, e eu precisava até mesmo quando eu fazia a faculdade. Hoje eu sou supervisora de segurança, faço gestão de segurança. Então, assim, dentro do EJA mesmo, tem muito preconceito ainda, né? Porque o EJA, são pessoas de todos os tipos, de todos como que eu posso dizer? Então, assim, por pessoas que não tiveram oportunidade, pessoas que têm uma certa dificuldade, até mesmo física, pessoas de mais idade. E no EJA eu aprendi muito, né, com pessoas, com colegas, uma pessoa que me ensinou muito, e foi a Marli, uma pessoa incrível, uma pessoa que, eu quero levar pra vida. Bom, como vocês viram um pouquinho sobre a fala da Tamires, ela aborda o tema EJA, assunto já estudado em sala de aula, de mera importância, por sinal, por questões pessoais, na quais ela citou, por trabalho, algo mais de algum fator ocorrido. A Tamires ela não conseguiu concluir os seus ensinos, então, conforme o tempo, ela procurou a EJA, ela se formou. Hoje ela faz a faculdade de gestão de segurança, e a Tamires ela cita um pouquinho nesse vídeo no qual nós vimos que ela sofreu também preconceito pela sua sexualidade. Bom, você, futuro professor, você, até mesmo sendo um estudante, o que você faria para mudar? E essa inclusão, ela deve permanecer tanto dentro, tanto fora do âmbito escolar. É um direito humano, sendo jovem ou adulto. E nós, professores, temos que estar ciente desses ocorridos dentro de sala de aula. O papel do professor não é somente aplicar atividades, nós temos que estar de braços, ouvidos abertos para aquilo que está acontecendo, que muitas das vezes os fatores que ocorrem são de extrema importância, acaba afetando não somente nos estudos, no aprendizado, mas sim na vida emocional do aluno. E na EJA não é diferente. Mesmo as pessoas tendo já uma certa idade, esse preconceito vai existir. E nós temos que ter um olhar para isso, nós temos que estar ciente disso, nós temos que ajudar. Mas, infelizmente, muitas pessoas criam um bloqueio, criam uma teia dentro de si, na qual ela não consegue mais. Ela pensa que ela não pode ter um mestrado, um doutorado, por ela ser diferente. Ela pensa que, por que eu vou procurar os estudos? Por que eu vou fazer a EJA? Se eu sou diferente, vão me tratar diferente? Não se deve pensar isso. Isso não deve existir. Isso tem que acabar. E assim como a Tamires conseguiu, você também é capaz de conseguir. Então, independente da minha sexualidade, da sua sexualidade,
É o meu direito uma formação, é o meu direito de ter inclusão. Eu, nem você, somos diferentes. A única coisa é que devemos manter o respeito, assim como Tamires, assim como diversas pessoas passam por isso. E eu creio que isso um dia vai acabar, porque a sexualidade, ela não chega de uma hora para outra. A pessoa nasce com isso. Então, qual o problema de eu estudar? Qual o problema de eu ser quem eu sou? Qual o problema? Eu não sou diferente de ninguém, você não é diferente de ninguém. E nós, professores, temos que ser acolhedores para que isso não ocorra de uma forma pior. Porque a Tamires, ela ainda correu atrás dos seus sonhos, se formou na EJA, mas tem muito... Então, pessoal, como eu falei, havia vários tipos de preconceito com as pessoas que eram mais quietinhas, né? Que eram vergonhosas, não conseguiam se desenvolver e também tinham vergonha até de chegar num professor para tirar uma dúvida, para fazer uma pergunta, porque realmente era muito complicado, né? Eram vários tipos de preconceito, bullying. Então muitas crianças não conseguiam se desenvolver, não conseguiam. Então foi assim, né? Tipo, para fazer trabalho era complicado. Porque o pessoal falava, Maria Márcia, isso aqui é... Porque eu gostava de jogar muito na educação física. Eu jogava no meio dos meninos. E sempre tinha, né, grupinhos na sala, grupinhos das pessoas que se achavam nerd, né? Que tinham pais ou uma condição financeira melhor. E dava para notar que os professores... Eu tive mais problema mesmo, foi com os alunos, os colegas que estudaram comigo na escola. Quando tinha algumas piadinhas, alguns probleminhas, né, algumas advergências na escola. Então, do lado dos professores e gestores, eu nunca tive problema por conta da minha sexualidade. Mas com alunos, né, colegas que passaram na minha vida no ambiente escolar, sempre tive problema. Mas, como eu disse, eu sempre tive uma mente mais, evoluída, né? Pra tentar contornar a situação. Tinha vezes que não dava certo, e sim acontecia algum tipo de violência, algum tipo de agressão. Mas depois, né, com o tempo a gente vai aprendendo que nem tudo resolve com violência, né? Nem tudo não se resolve com violência, e sim com diálogo e informação. Então, com professores eu nunca tive problema, mas com alguns... Podemos notar a diferença que existe na fala das duas. Tamires passou pela exclusão escolar, sofria bullying e a gestão não era acolhedora. Em contrapartida, a Leandra fala de uma gestão acolhedora que a envolvia, que a protegia, que a auxiliava. Até hoje ela encontra os professores que a envolvem, que a abraçam, que a aconchegam. Tamires fala de uma gestão que não se importava, onde alguns professores viam alguns alunos quietinhos, que não conseguiam chegar para conversar com eles, expor os seus sentimentos, que teve muita dificuldade de aprendizagem, que teve que interromper seus estudos por conta deste bullying, dessa exclusão, só conseguiu terminar seus estudos numa escola da EJA. Hoje ela está dentro de uma faculdade, cursando, terminando seus estudos. A Leandra também está na faculdade, mas com certeza ela teve um trajeto muito diferente da Tamires, pois são vivências parecidas, mas com aprendizagens diferentes, porque a gestão acolheu, envolveu, cuidou. Então a gente pode perceber a grande diferença e como isso pode gerar alguns conflitos, algumas dificuldades para o aluno, né? Entre uma gestão acolhedora, que envolve, e uma gestão onde o aluno sofre bullying, violência dentro da escola, e essa gestão, ela não envolve, ela não se importa tanto, né? Então, a fala da Leandra e da Tamires,
é muito importante para a gente perceber e notar como trabalhar esse tema, como perceber o bullying. A gente percebe que são épocas diferentes, vivências diferentes, aprendizagens diferentes, mas o tratamento da temática é totalmente diferente também, né? Uma acolhendo e a outra excluindo. As duas passaram pelo bullying, mas passaram pelo bullying de forma diferente. A Leandra também sofreu bullying por parte dos alunos, algumas violências, mas a gestão a tratou de forma diferente, de maneira diferente, acolhendo, envolvendo, né? Então, é aí que está a nossa posição como professores, como educadores, ter este olhar acolhedor, de amor para com todos os alunos. Então, pessoal, como eu falei, então, antigamente era muito complicado, até com crianças que eram mais quietinhas, né, tinha um pouco aprendizado, as crianças do fundo. Então, assim, não tenham vergonha de conversar com o professor, não tenham vergonha de perguntar, não tenham vergonha de pautar nenhum tipo de tema. Eu tenho certeza que hoje as pessoas estão muito mais capacitadas para tirar suas dúvidas. Bom, nos meus anos iniciais da alfabetização, eu não tive nenhum tipo de problema com o aprendizado ou alfabetização por conta de quem eu era, de quem eu sou. Além disso, eu era muito pequena e também não tinha muita noção como é esse mundo da diversidade. Mas eu nunca tive problema, nunca tive um distúrbio, né, que a gente pode falar hoje em dia. Sempre foi tranquilo no ambiente escolar, nunca tive nenhuma discriminação do professor na hora do ensinamento. Então, pra mim, Leandro, hoje em dia falando, eu não tive nenhum problema na alfabetização no decorrer do tempo, principalmente na alfabetização, na leitura ou conteúdos a mais. Eu sempre estudei em escola pública, desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio. E no decorrer desse tempo, era bem difícil ser falado sobre sexualidade. Muitos professores não tinham acesso à informação, muitos não era do cotidiano dele. Hoje em dia, com a evolução que a gente tem da internet, o acesso à informação mais rápido, creio eu que no ambiente escolar tá tendo aquela demanda alta para falar sobre um pouco de sexualidade. Mas na época que eu estudava, era bem raro de se falar, porque muitos professores não sabiam ter o acesso à informação e quando abordava esse tipo de tema, não sabia como abordar. Nesse meio tempo, alunos não tinham acesso sobre sexualidade, acontecia alguns imprevistos, algumas anormalidades, quando a escola tomava sua providência, não sabia tomar de uma forma correta. Então, nesse meio tempo, acontecia algumas coisinhas inadequadas que a escola não sabia tomar por acesso à informação. Então, foi um dos anos complicados. Bom, algumas atitudes de alguns professores sobre a sexualidade era uma coisa muito frágil para eles. Principalmente para as meninas trans que estavam em transição, que queria usar o banheiro identificado o seu gênero. Era uma coisa muito complicada de acontecer. Tinha professores e coordenadores que não deixavam por conta do conflito que poderia ter na escola, a interferência dos pais. Então, tinha alguns professores que não sabiam abordar esse tema. Professores e coordenadores, era uma coisa bem delicada para falar. Mas tinha alguns professores que já sabiam abordar. Mas alguns momentos ruins que acontecia na escola, principalmente meninas que necessitavam usar o banheiro feminino, não eram permitidas por conta de alguns problemas que poderiam acontecer na escola. E algumas interferências também de pais ou responsável pelo aluno. Mas muitos ainda não sabiam lidar com o conteúdo da diversidade. Bom, como pudemos perceber, né, nesses depoimentos, houve então algumas semelhanças e algumas diferenças em como cada uma acabou enfrentando essa fase escolar. Então, percebemos na fala da Leandra que apesar dela ter recebido um apoio, um amparo, o acolhimento dos seus educadores e da instituição de ensino, isso não a livrou de acabar sofrendo também alguns preconceitos e bullying que foram feitos por parte dos colegas, né? Já na fala da Tamires, a gente identifica que, além dela ter que enfrentar todo o preconceito, a discriminação, ela também não teve suporte por parte da instituição de ensino e de seus educadores. Isso acaba trazendo algumas dificuldades, né, de como
passar por essa fase tão importante, né, no desenvolvimento do ser humano. Se a gente parar para pensar, isso traz grandes problemáticas no desenvolvimento do aluno, porque isso mexe na questão da autoestima e da identidade dele, e a gente sabe que o ambiente escolar é um local para construção não apenas do saber, do conhecimento, mas também do desenvolvimento das habilidades sociais. E aí, quando nós pensamos que esse assunto ainda hoje é tratado como tabu, fica muito claro da importância da gente tratar esse tema dentro das escolas, com cuidado, responsabilidade, porque a Leandra trouxe ali também de que ela não teve tanto acesso a essas informações, e quando as informações vinham, elas vinham de uma forma vaga ou de uma forma incorreta. Por isso que há essa necessidade de ser sensíveis a perceber que é um assunto a ser tratado com muito cuidado e muito zelo, né? Não pode ser tratado de qualquer forma, justamente para que não haja desinformação. E aí a gente pensa na questão de trazer uma representatividade para dentro da escola, de fortalecer a autoestima desses alunos, né? E de cuidar de toda a comunidade escolar, não apenas alunos e gestores, mas também dos familiares desses alunos, né? Que também são muitas vezes aqueles que mais são resistentes quando podemos tratar desse assunto. Para concluir o vídeo, o que eu deixo de mensagem é que os professores que estão se formando hoje em dia, não só eles, mas como os outros que já estão na área, que tenham mais acesso à informação, que hoje em dia a internet está evoluída cada vez mais, que a diversidade está crescendo cada vez mais, e sim, vai ter vezes que vai ter alunos que vão estar no meio da diversidade, que precisa de uma ajuda. E que ajudar é o fundamental para que essa criança ou para esse aluno, adolescente, não tenha nenhum tipo de bloqueio lá na frente. Eu dou graças a Deus hoje em dia uma mulher trans tá trabalhando, tá fazendo faculdade, tá correndo atrás do seu progresso, porque o Brasil é um país que mais mata trans e travestis no mundo. É um país onde falar a palavra trans ou travesti, muitos pensam que tem que estar na esquina fazendo um programa. E não, a gente tem que correr atrás, estudar, trabalhar. Não só mulheres trans e travestis, mas a bandeira também. Correr atrás do seu objetivo e foco. E sempre ter acesso à informação, saber dialogar e conversar. Somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams